Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é o dia do Senhor, domingo, eu amo os domingos. É um dia que a gente se separa para estar na presença de Deus. Hoje nós vamos estudar o último capítulo de 2 Timóteo. Vamos lá, vamos começar? Bom dia! Vamos lá. 2 Timóteo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação pelo reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres a si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Porém, você seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Recomendações finais. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, e abandonou-me foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele. Porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para sempre. Amém. Saudações finais. Saudações a Priscila, a Áquila, a casa de Onésifo, a Erasto. Permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Ebulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviaram-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com você. O texto, ele começa falando dos últimos dias. E eu vou reler uma parte porque é muito forte o que está acontecendo. Por que as pessoas ficam dizendo assim, nossa, esses cristãos aí ficam falando que o mundo está acabando, que esse tal de Jesus está voltando, mas por quê? Escuta para ver se não faz total sentido para você. Na presença de Deus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação no reino, eu os exorto solenemente, pregue a palavra. Primeira instrução, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina.
pois virá o tempo em que não suportarão a doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os teus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, suportando tudo em paciência e amor. Meu Deus! Ele fala que nos últimos dias, quem escutasse a palavra da verdade teria coceira nos ouvidos. Coceira. Que eles iriam se virar. Eles iriam falar, ser mestres para si. E eles iriam sair do caminho da verdade. Eles iriam ser entregues aos seus próprios desejos. Vocês não acham que essas coisas estão acontecendo? Meu Deus. Meu Deus. Parece que a gente está falando desse tempo. Parece que as pessoas se incomodam com essa doutrina. As pessoas não se conformam. Quando eu chego aqui, eu falo, olha, a coisa mais importante que eu e você temos não é o que está na nossa frente, não são as nossas relações pessoais, é a salvação. O quê? As pessoas devem me achar uma maluca. Salvação? Como que eu estou preocupada com a salvação? Olha, o que você precisa está na palavra. O quê? Como assim está na palavra? Olha, o que você precisa é fazer isso, isso e isso. Tudo vai te acontecer. O quê? Sabe? As pessoas, elas são entregues a mitos. O Brasil, às vezes a gente acha que é um problema do Brasil, mas não é só um problema do Brasil, é um problema do mundo. Porque aqui nós temos esse sincretismo religioso e no outro país nós temos outro e no outro nós temos outro. Olha só. Veja bem se é ou não é. Aqui tinham índios, adoradores da natureza, né? Então eles adoravam o Deus Sol, o Deus Terra, o Deus Rio, o Deus. Tudo bem. Aí vem os portugueses para cá com o catolicismo. Então os portugueses catequizaram os índios. Então os índios não deixaram de adorar os deuses deles. Então eles começaram a adorar tudo que era o Deus boi, o Deus vaca, o Deus que tá tudo para ele tudo é um Deus. E aí daqui a pouquinho vem os afrodescendentes. E ali já tinha uma religião que eles adoravam as entidades. E eles não pararam de adorar as entidades. Eles juntaram. Então rolou o quê? Um sincretismo religioso. Nossa, que confusão. Então hoje é comum você conversar com uma pessoa. Eu conversei com uma pessoa esses dias, ela falou, não, mas eu acredito em tudo. Mas como assim, minha filha, você acredita em tudo? Eu acredito em energia, eu acredito em cristais, eu acredito em Deus, eu acredito. Eu acredito em tudo, Poliana, em tudo. Essa menina, ela só é um retrato do que o nosso país é. Porque se você sair daqui das fronteiras e você começar a ir para outros países, você vai ver que em outros países existem outros sincretismos semelhantes. A palavra de Deus instrui, né, as últimas palavras de Paulo para a igreja, porque aqui ele termina dizendo assim, olha, eu já estou quase indo embora. Lucas está aqui comigo. E ele fala assim, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Sabe, é isso, é só isso que Cristo quer que você tenha consciência. Se hoje for o teu dia de ir para Jesus, você combateu o bom combate. Você venceu a carreira. Você completou com a sua fé. Como que foi? Como que foi sua vida? Se hoje você fechar os seus olhos, se você imaginar, você pensar. Quando você pensa nas coisas que você vive em Deus, onde estava o teu coração? Deus, ele te quer no secreto. A questão é que não adianta a gente tratar Deus como a gente trata as coisas deste mundo.
Não adianta. Ai, vem cá, vara de sinsalabibimbi, Deus vem aqui falar agora comigo. Deus não vai fazer assim. Deus, ele trabalha na sua obediência, ele trabalha na sua devoção, ele trabalha no seu coração. As coisas que Deus faz, ele é de dentro para fora. Sabe o que mais irrita o povo do mundo em relação aos cristãos? Sabe o que mais irrita, o que mais angustia? É que eles têm primeiro, eles têm resposta para tudo e nós temos uma entrega para tudo. Segundo, que para eles é inadmissível nós adorarmos um Deus que ele é invisível. Porque quem adora ali o rio, ele tá vendo o rio, vocês entendem? Ele tá tocando no rio. Quem adora o animal, tá ali tocando no animal, então ele pode adorar aquele animal. Ele adora uma árvore, mas ele tá tocando no objeto de adoração dele. Agora a nossa adoração está no nosso coração. A nossa adoração ela é feita em espírito e em verdade o mundo não entende isso. Só que antes de explicarmos que o mundo não entende, a palavra de Deus diz: pregue a palavra. A minha pergunta para você é: você tem pregado a palavra? Será que nós temos pregado a palavra? Será que as pessoas que estão perto de você, elas conhecem a sã doutrina? Será que as pessoas estão perto de mim? Elas estão mais intimamente ligadas com a sã doutrina? Elas estão mais aproximadas da palavra? Porque é o seguinte, elas não vão ler a Bíblia. É muito difícil, de verdade. Se a gente tiver uma parcela de 20, 30% da população que lê a Bíblia inteira, é muito. Mas quando as pessoas tiverem, elas vão ver a Bíblia. A minha pergunta para você é: quando as pessoas te veem, elas estão vendo a Bíblia nos seus comportamentos, nas suas atitudes, na sua fé, na sua devoção, na sua entrega, na sua mansidão, na sua paciência? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É exatamente essas palavras que as pessoas precisam ouvir de nós e que a gente precisa falar antes de ir para o juízo final. A minha mãe, eu já falei para vocês, ela tá lá no Covid de um hospital de campanha aqui de Brasília. E ela não fica na área da intubação, ela fica no pós-intubação. Ela recebe pacientes extubados. Mas quando o paciente vai ser intubado, existem alguns pacientes que não voltam. Não tem uma proporção exata de quem volta e de quem não volta. É do organismo da pessoa, é do momento, é da fé, é do anjo mesmo, sabe? E ali existem alguns que falam: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Se eu não for estubada, se o Senhor me tomar para si, eu vivi para o Senhor. E é muito lindo e é muito forte a gente ver que uma pessoa, na hora de um perigo real de morte, ela se lembrar da adoração de uma vida. Existe essa possibilidade. Eu e você precisamos começar hoje uma carreira. Poliana, até hoje, deixa eu te falar, a minha vida, com Deus foi para buscar Deus para as coisas deste mundo. E isso é mito. E isso é ser entregue a mito. Eu quero saber como está a sua alma. Porque se você tem buscado a Deus só para afagar a dor do seu coração, o dia e a hora que Deus não corresponder às suas expectativas, você para de adorá-lo. Não, mas que Deus é esse que não resolve as minhas demandas? Mas que Deus é esse que não me entrega o que eu pedi? Uai, será que eu sou tão ruim que eu não posso receber o que eu pedi? As pessoas fazem assim. As pessoas, a grande maioria das vezes, fazem assim. Nossa, eu tô orando há 1 ano, 2 anos, eu tô orando há 5 anos por isso e Deus não resolve. Ah, não quero ser Deus, mas não. Então, as pessoas, geralmente, elas até começam bem. Elas até entregam a Deus
uma devoção, mas em detrimento da dor dela. E quando Deus não resolve as demandas dela, acabou Deus, não existe mais Deus. A minha pergunta para você hoje, se Deus não resolver a sua demanda, Poliana, mas não é possível porque a minha demanda é legítima e é interesse de Deus que ele resolva. Será? Será que Deus não quer te deixar aí com esse espinho na carne? Não quer me deixar com algum espinho na carne para que eu e você o sirvamos independente de... mas se for assim, eu não quero esse Deus. Porque é isso que as pessoas fazem. E se Deus não resolver as suas demandas, como fica o seu coração? Paulo segue falando do dia que ele foi se apresentar e se justificar perante as autoridades. Todo mundo que o acompanhava se desviou dele. Ele ficou sozinho. E aqui me fez lembrar de Cristo. Quando Cristo mais precisou, os seus discípulos fugiram. Quando Paulo mais precisou, os seus discípulos fugiram. Aí eu te pergunto, querido, quando você precisar, será que vai ter a multidão de pessoas que tem hoje do seu lado? Porque a gente precisa de entender que para as coisas de Deus, para uma entrega, para uma devoção, para uma adoração, para uma decisão para a sua própria vida em estar diante de Deus, sinceramente, você vai ter que ficar fazendo ela, você vai fazer ela sozinho. A carreira, ela é individual. Nós estamos aqui, hoje nós estamos em unidade. Mas, na hora da sua defesa, na hora em que você for julgado, na hora em que o mundo te apontar, você só vai poder contar com a presença do Espírito Santo. Por isso, é exatamente por isso que eu e você precisamos nos aproximar mais e mais do Senhor no dia bom. Porque quando chega o dia mal, quando chega a hora mal, você sabe como tem que resolver. Sabe? O dia que você... Por isso que é muito importante você ser criada, você tá ali com o Senhor. Porque se um dia, um momento, você tiver uma fraqueza e se desviar, você sabe exatamente para onde você tem que voltar. Você sabe em qual colo repousar. A minha percepção desse texto é: esteja com o Senhor. E o que mais importa é que no dia do juízo final você escute: servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Aí eu te pergunto, o que mais te importa nessa terra? É que Deus solucione todas as suas demandas, todos os seus desejos, ou que você escute: servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Porque eu e você já somos cristãos maduros o suficientes para saber que ou todos os seus desejos são respondidos aqui na terra, ou você herda a coroa. As duas coisas não dá. Não dá. Como assim? Não dá. Você escolhe. A escolha é sua. O que você escolhe? Desejos totalmente cumpridos ou pão da presença? Demandas totalmente solucionadas ou o seu? Quem tem todos os desejos correspondidos nessa terra, há uma certa probabilidade que ela não entre no céu. Gente, Poliana, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Talvez a dor da sua alma, talvez a sua angústia, o seu coração cansado, seja só para você manter essa demanda e suportar esse espinho na carne. Essa geração, ela tem me incomodado muito. Não sei se ela tem te incomodado, mas ela tem me incomodado muito. Sabe por que essa geração tem me incomodado muito? Porque as pessoas não suportam nada. Elas não suportam nada.
E a partir do momento que você vê uma geração que não suporta nada, nada, tudo é motivo e nada ela suporta, você começa a perceber que essa geração é uma geração fraca, uma geração que não tem sua base na palavra. Porque a palavra fala sobre um suporte, ela fala sobre você ir até o fim. E essa geração, ela não vai até o fim. Ela denuncia. Ela quer que o ofensor seja cancelado. É isso que ela quer. Porque ela quer a dor da alma dela afagada. Meu Deus. Quando você estiver em uma situação assim, pare e pensa. Será que esse desafio que o Senhor deu para eu ter um espinho na carne e com ele entrar no céu? Pense nisso, querido. Quem sabe o que você está passando é a sua grande oportunidade de entregar isso como adoração. E você está brigando com Deus, querendo solucionar as suas demandas. Olha, Deus, eu tenho uma dor na minha alma, mas eu te entrego como adoração. Você já entregou a sua dor como adoração? Jesus, na cruz, entregou a dor dele como adoração ao Pai. Se Jesus fez isso, por que eu e você não podemos fazer? Por que eu e você não podemos entregar tudo que a gente passa como adoração? E entender que Deus às vezes responde sim, às vezes ele responde não, às vezes ele responde não é para esse tempo. E se ele responder não, é suportar com isso até o fim. Se ele responder sim, pronto. E se ele responder não é esse tempo, suporte o processo. Eu vejo que muita gente hoje não suporta o processo. Quantos processos Deus tem te colocado e você não tem suportado o processo de Deus? Porque se você não suporta o processo de Deus, você volta para estaca zero. Entende? Eu e você, nós precisamos ser firmes, fiéis, firmes e ir até o fim. Existirão muitos desejos cumpridos, existirão, mas existirão alguns. Existirão algumas ofensas que elas vão ficar engasgadas. Existirão coisas para a gente apresentar como justiça a Deus, e a gente já falou sobre isso. A única coisa que importa nessa vida é que nos momentos que antecedem a sua partida para o Senhor, você tenha consciência de combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. E quando você se encontrar com Jesus, não importa o que o inimigo da sua alma fale, ele vai falar assim: afasta-se daqui, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Não desiste, querido. Você sabe por que eu não deixo de acreditar em tudo, assim, que Deus pode fazer? Eu não limito o poder de Deus, porque eu sei que o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, ele é totalmente capaz de mudar a minha história e a sua história. Ele vai fazer algo novo, algo diferente, algo incrível, algo que vai surpreender a tua história. Ele vai fazer. Deus, ele não te colocou nessa terra só para você sofrer. Eu só disse para você que existem algumas coisas que serão não de Deus. E essas coisas serão imputadas por justiça. Mas existem muitas outras coisas que Deus vai fazer na sua vida, não por você, mas para que a glória dele se manifeste na sua vida. Então hoje, quando você for orar pelo desejo do seu coração, você conversa com Deus. Senhor, se for da tua vontade, que a tua glória seja estendida sobre a minha vida nessa área, realiza o desejo do meu coração. Se não for da tua vontade, que a tua glória seja estendida sobre a minha vida. Eu te peço, Senhor, acalma o meu coração e me faça entender que isso é algo que o Senhor vai recolher como justiça. Então eu e você, a gente precisa de ter orações maduras. E outra coisa, Juliana, mas poxa, não.
Essa é a regra da submissão. Uma mulher que não consegue se submeter ao próprio Deus, como ela vai se submeter ao marido? Um homem que não consegue se submeter ao próprio Deus, como ele vai governar a sua casa? Não tem como. O dia que você entender que na sua vida a vontade de Deus é soberana, as coisas vão começar a acontecer. Porque olha só, gente, a vontade de Deus é soberana, querendo você ou não, aceitando você ou não. A questão é que viver em um plano de obediência te livra de muitas águas. A escolha é sua. Onde você quer escolher? No seio de Abraão ou viver os teus próprios desejos? A escolha é sempre sua. Há um banquete de consequências para você viver tudo o que você vai viver. Sejam essas escolhas, escolhas do céu, sejam essas escolhas, escolhas da terra. Há sempre um banquete de consequências te esperando. Aí eu te pergunto, onde você quer estar? No banquete de consequências que colhe coisas do céu ou que colhe frutos do céu ou frutos da terra? Acalma o seu coração. Entenda qual é o seu tempo. Respeite o processo de Deus na sua vida. Respira fundo e segue. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, acalma o nosso coração, Senhor. Nos faça ser mais próximos a Ti. Nos alcance com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o Senhor não mente. Por isso te pedimos, Senhor, ser conosco, no Teu sim, no Teu não e no Teu espera. Que os nossos olhos não se desviem da Tua presença. Que nós possamos ser alcançados e invadidos pelo Teu amor. Que no sim, ele sirva para a Tua glória. Que no não, ele sirva para a Tua justiça. E que no espera, nós possamos nos aproximar do Teu Espírito Santo no processo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Existem 3 respostas de Deus para a sua vida. Uma é sim. E o sim tem que servir para a glória de Deus. Uma é não. E o não serve para a justiça. Para que quando você chegue no juízo final, isso lhe seja imputado por justiça. E o espera, que é quando você precisa viver o processo. Eu não sei qual é a resposta de Deus para a sua vida. Mas eu quero te dizer, obrigada, que ou no sim, ou no não, ou no espera, Deus precisa ser soberano na sua vida. Ele precisa, Ele é. Ele se apresenta como eu sou quando lhe é questionado. Quem é você? Eu sou. O eu sou é. Agora eu quero saber como você vai se submeter ao eu sou. Aprenda que independente de espernear ou não, ele é. Então é melhor que hoje você se submeta a ele, porque ali você vai entender qual é a grandeza, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. A palavra de Deus, ela não é para te aprisionar, ela é para te libertar. Ela é para saber que você não precisa ficar igual o menino mimado. Eu quero. Ela é para você saber que existem momentos em que você vai se regozijar e a glória dele vai se manifestar na sua vida, em que você vai ter que se recolher. E ali lhe será imputado por justiça. Nem tudo tem respostas. E existem momentos em que às vezes é longo, é dolorido, é intenso, é terrível, às vezes cruel, que é o tempo do processo. Eu tenho vivido alguns nãos de Deus, alguns sims. E eu tenho vivido muito tempo de processo. Mas em todas essas circunstâncias eu digo a vocês,
eu sou fiel, porque Ele permanece fiel. É isso, queridos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Se arrume, vá para a casa do Senhor cultuar, adorá-lo em espírito e em verdade. É muito importante estar dentro de uma igreja. Eu sei que existem alguns estados em que a igreja não abriu, mas se a sua igreja não abriu, assista, a palavra de Deus com toda a adoração devida. E se na sua cidade, como aqui em Brasília, graças a Deus abriu, por favor, vá fisicamente para a casa do Senhor. Essa semana, 18 entidades. Isso pesou meu coração. 18 entidades entraram com uma ação no STF para que houvesse lockdown total no país inteiro novamente. Poliana Damascena, socorro! Eles queriam fechar o país todo, até que 100% da população estivesse vacinada. E teve a decisão, e a decisão foi que não, vai ficar como tá. Mas nós quase fechamos. Quase. Essa semana nós quase fechamos. E foi me dando um frio na espinha. E eu falei, meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, a gente precisa, né? Enfim, destaque isso aberto. Não é nem por nós, é porque o Brasil não pode parar novamente. Enfim, tome cuidado, tenha suas medidas de segurança, a sua vida importa. Essa é a palavra de hoje. Em todos os aspectos, a sua vida importa. A vida de quem você ama importa, a vida da sua família importa. Então, vai para a casa do Senhor, mas vai com cuidado, fica afastadinho, coloca uma máscara, né? Fica ali só em família mesmo, dá um tchauzinho pro irmão do lado, mas não deixe de cultuar fisicamente, porque a gente não sabe o quão perseguido nós ainda seremos. É nítido. É nítido que nós cristãos vamos precisar de guardar a nossa fé agora e em próximos momentos. Não teve nada tão atacado quanto a Igreja de Cristo nesse lockdown aqui no país. Isso ficou muito nítido para mim. Então, enquanto a gente ainda pode cultuar, levante-se, toma um banhozinho, se arruma, faz uma escova nesse cabelo e vai para casa do Senhor. É isso. Um beijo. Fica com Deus. E amanhã a gente vai começar um livro novo, o livro de Tito. E até amanhã. 5h45 eu vou estar aqui pra gente cultuar juntos. Um beijo.